A primeira leitura vem falar de um rei que ele viu falar em uma cidade que ali existia muito ouro, tesouro, e acontece que ele queria tomar aquela cidade. E aí o que aconteceu? Quando ele planejou ir tomar essa cidade, aquele povo daquela cidade soube disso e aí se prepararam para combater esse rei. E aí quando ele ia chegando perto da cidade, combateu com grande força e conseguiram, vou dizer assim, vencer esse rei. E esse rei correu para longe e teve uma mágoa, teve uma tristeza tão profunda que caiu na cama e ali ficou sem sono, ficou pensando. E aí chegou perto da sua morte, ele lembrou do que tinha fazido numa cidade, tomado aquela cidade, matado aquele povo inocente. E aí ele contou para aquelas pessoas ao seu redor do que ia morrer por isso que estava sofrendo daquela maneira, que ele não tinha mais sono por causa que ele fez o povo sofrer. E aí ele estava pagando por aquilo. Então quer dizer, para mim, para você, veja bem, a leitura fala desse rei, mas só que a gente sabe que o inimigo existe. E o que acontece? Nós tem que ter nossas armas, nosso preparamento para combater ele e ver a fraqueza dele. Nós temos que trabalhar para isso. Por isso que a leitura vem dizer sobre esse rei, que ele queria tomar o império, queria tomar aquela cidade. Só que antes de tudo, a cidade soube que aquele rei queria tomar aquela cidade. E o que aconteceu? A cidade se preparou para combater aquele rei e venceu. Então, veja, quando a gente se prepara, a gente sabe que o mal existe, mas quando a gente se prepara para combater o mal, é diferente. É diferente porque você está preparado, está se preparando para combater. Por isso que nós caímos em tentação, por isso que nós acaba fragilizado. Por quê? Porque a gente tem as armas para combater o mal. Quais são essas armas? Oração, penitência, jejum, caridade, misericórdia, amor e compaixão. Então tudo isso é virtude para a gente combater o inimigo. Só que a gente não faz. Adoração, tanto no Santíssimo Sacramento como onde quer que você esteja. A gente não se retira para adorar o Senhor, para agradecer, para falar, conversar com Ele. A gente não tira esse tempo. E o que acontece? Fica no mundo virtual, fica no mundo tanta coisa. E aí a gente fica desarmado espiritualmente. E acaba, não tem jeito, acaba tendo trajeto na nossa vida. Acaba tendo. Então, para a gente combater o mal, veja que o rei, ele foi. Mas ele não conseguiu por quê? Porque a cidade já sabia disso, tinha se preparado. Então você e eu, nós sabemos que o mal existe. Nós sabemos que tem que combater o mal. O que é que você e eu temos que fazer? O que é que nós temos que fazer? É se preparar também para combater o mal, combater o inimigo. Porque o nosso inimigo não é pessoas. É lógico que as pessoas é usada pelo inimigo para nos ferir, nos machucar, nos tirar o céu. É lógico que é isso. Porque o inimigo não vem tentar você face a face, ele vem no seu pensamento. Mas ele vem mais por pessoa, através de pessoas. É por isso que a gente tem que ter a necessidade, a tranquilidade e a paciência de entender com os olhos da fé. Quando as pessoas é usada pelos inimigos, por inimigo, não tá você. Hoje em dia é tão fácil ser intrigado.
Eu digo isso, gente, porque eu não é que eu tenho intrigado, porque eu sou uma pessoa que eu sei o que é intrigado e o que não é. Então, assim, às vezes a gente que não tem como saber o que é intrigado e o que não é, a gente confunde. Eu vou dar um exemplo aqui da minha vida. Por exemplo, eu tenho umas pessoas que às vezes eu falo e não responde. Isso não é intrigado que eu tenho, é ele que intriga de mim. Outra coisa, tem pessoas que já falei 3 vezes e não respondem. Aí eu não falo mais. Por quê? Porque essa pessoa que não quer contar comigo, não quer falar comigo. Então eu já fiz minha parte, já falei 3 vezes com ela. Você também deve fazer isso. Entende? Quando você fala 3 vezes, não é mesmo dia. É dias diferentes. Você viu aquela pessoa, oi fulano, não respondeu. Outro dia você viu aquela pessoa, oi fulano, não respondeu. Outro dia você viu aquela pessoa, oi fulano, não respondeu. Pronto. Você não está intrigado em ninguém. E o que mais o inimigo está usando é essa arma pra gente. Eu digo porque eu estou passando por isso. Eu estou passando por isso. Por isso que eu estou falando para vocês. Mas seja esperto. Se você é uma pessoa que já falou com ela, e ela não respondeu, não é você que está intrigado, é ela que está intrigada em você. Quem vai para o inferno é ela, não é você. Porque sua parte você fez. Porque Deus, Ele está no céu, está vendo tudo aqui. Ele sabe. Então, estou dizendo para vocês, ficarem alerta. O inimigo, ele tem vários contextos de nos pegar. Mas também a gente tem armas poderosas. A Bíblia Sagrada, terço, qualquer um deles, a oração, qualquer uma delas, tudo é oração que você se identifica. Ah, é pequeno, mas você se identificou nela, você reza, você é fiel a ela, pronto. Humildade, tudo isso é arma contra o inimigo, é você sabendo lidar com o inimigo. Então, esse negócio de intrigar hoje em dia com facilidade, as pessoas estão intrigando, estão se intrigando e tá achando que tá no céu, tá na glória. Então, veja, o que eu estou falando para você, tem que ter sabedoria para isso. E para a gente ter sabedoria, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não tem sabedoria. Não tem como você ter para combater o inimigo. Então é muito fácil hoje você ser intrigado de pessoas. É muito fácil. Mas também nós temos nosso direito de entender como é ser intrigado e como não é. Então tenha cuidado, facilidade para poder você entender discernimento sobre essa questão. Porque se você é uma pessoa que aquela pessoa fala com você e não responde, você está intrigado daquela pessoa. Tem que ter cuidado. E você não deve fazer isso. Agora, se você fala com aquela pessoa, já falou 3 vezes e a pessoa não respondeu, você não tem direito, não tem mais por que estar falando com ela. Porque você fez sua parte. Se você conseguir falar de novo, beleza. Até quantas vezes você aguentar, beleza. Mas se você aguenta só até 3 vezes e aquela pessoa responder, você tem direito de deixar ela no canto dela e seguir sua vida. Então, você tem arma, nós temos arma para combater o inimigo com fervor, com sabedoria, com inteligência. Mas é preciso nós também estar cheio do Espírito Santo. Porque senão a gente não sabe lidar com o inimigo. Não sabe estar preparado para receber ele quando ele vier. Então, louvado seja Jesus Cristo para sempre, seja louvado. Deus abençoe você, sua família. Assim seja.